deste canal, me falo Will TV. Hoje, dia 15 de março, agora são exatamente 15 horas e 14 minutos, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas que não impediram a gente de estar, de realizar essa live. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês, que se vocês não conhecem o canal, se inscreva no canal. Provavelmente nós vamos citar alguns perfis aqui que estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa questão do Arroio Grande. Eu também peço que vocês os sigam, né? Porque é importante dar voz para as pessoas que fazem um trabalho sério, um trabalho importante aí nas redes sociais. Dito tudo isso, eu gostaria de ressaltar que depois, quem não sabe, 3 lives explicando sobre esse caso do Arroio terrível, diga-se de passagem. Depois disso, coincidentemente, o canal foi desmonetizado, então, caso você possa ou queira contribuir com qualquer valor, vou deixar aqui o Pix, que está aqui nos comentários. Fala Will com 2 L's, falawill@gmail.com. Também você vai ver que durante a live aqui vai ser falado bastante o Pix do casal de Arroio Grande, Douglas e Paola. Você vai perceber aqui que eles precisam de mais. Então, eu até peço para vocês que, se vocês forem fazer qualquer doação para o canal, não o faça e destine para o casal de Arroio Grande, né? Lembrando, hoje às 8 horas da noite, nós teremos transmissão ao vivo do programa Sem Rodeios, com a Cristiane Brasil, com a Aline Magalhães, falando de política nacional, sobre uma leitura do que nós vimos aí na semana, né? Muita coisa acontecendo na política, né? A questão do sicário, que ninguém sabe o que aconteceu, se o corpo, onde está o corpo, enfim, inquérito das fake news sendo trazido à tona novamente aí para embasar a perseguição aos jornalistas. Então, tudo isso vai ser falado aí no programa Sem Rodeios com a Cristiane Brasil, Aline Magalhães, Moisés e o professor de Direito Marcelo Caritas. Eu acho que todos os recados foram dados, né? Aproveitando para pedir para você compartilhar essa live, para você interagir caso você queira, e dependendo do tempo, eu passo aqui os comentários ou as perguntas, enfim, né? Desde que sejam, né, bem pertinentes à transmissão somar. Então, fiquem à vontade. Eu acho que eu disse todos os recados que tinha que dizer, agora eu vou trazer ela, né, que é minha irmã. Eu sempre falo que ela é minha irmã, pessoa formidável, tem muito respeito, muita alegria em Deus mesmo de ter conhecido ela e conhecer ela, né? Fernanda Carelli, catarinense, faz parte aqui do canal, e aí ela vai ajudar eu a conduzir aqui essa live, uma live intensa, uma live difícil, e que, graças a Deus, temos ela aqui casada, tem filhos, tem uma visão totalmente diferente, assim, totalmente diferente no que tange sensibilidade, né? Então, vou trazer aqui para a bancada e saudar mais uma vez aí, viu, Fê? Deixa eu ver se você entrou. Boa tarde, Will. Boa tarde, audiência. Você que é um irmão para mim também. Estamos juntos nessa luta. Não vamos parar, jamais. E já vou dar boa tarde para os nossos convidados que vão entrar logo após. Doutora Kemen, que eu tenho muito respeito, né? E ao Douglas, que é o pai das crianças de Arroio Grande, um guerreiro que está sendo vítima do Estado brasileiro. E vamos lá. Vamos saber as novidades. Muito bem, a Fernanda é faca na bota, a Fernanda chega sem muito mimimi, ela não tem muita conversinha, e é isso que eu gosto da Fernanda, né? Vamos ao que interessa. E aí, vamos chamar, então, ela. Aqui, mais um recado, antes da Kemen entrar. Fizemos, se você não estiver acompanhando essa transmissão, esse caso, aqui no canal, entrevista com a Fernanda Bart, tem entrevista com a doutora Adriana Marra, que é advogada do caso, juntamente com Paulo Faria, com uma equipe, bastante gente. Temos as lives que eu fiz aqui explicando sobre o caso. Então, caso você caiu de paraquedas, quer conhecer melhor,
aqui tem a playlist exclusiva, infelizmente, uma playlist sobre esse caso. Agora eu queria receber ela, né, a psiquiatra, muito querida passagem, muito, né, dê essa leitura, doutora Akemi Shiba. Né? Prazer, viu, Akemi? Prazer, Will, Fernanda, muito obrigada pela oportunidade. Nós temos que nos aprofundar nesse tema, ele é muito grave, muito sério, e atinge todas as famílias do Brasil, não só a família do Douglas e da Paola, que estão realmente sofrendo na pele, mas a gente precisa entender, né? Aqui está verdade, né? Desculpa. Exato. Não como o caso deles, mas muitos casos pipocando pelo Brasil. E o que está nos assustando mais é porque o sul do Brasil parece que tem claro. Acho que ele está dando uma travadinha. Will, tu falaste, deu uma travada na tua fala? Desculpa, gente. Eu queria justamente deixar isso explicado para quem vai assistir agora, quem está assistindo agora ou depois. Eu estou com um pouquinho de delay e a internet está dando umas falhadas. Caso aconteça alguma coisa, a Fernanda segue aqui o baile aqui. Só para deixar... Né? Desculpa, gente, pode continuar. Tá. Então, assim, pode pessoal, eu acho que... Eu não sei se eu já começo ou já falo alguma coisa. Ou eu quero falar? Isso. Eu queria deixar passado aqui para o pessoal saber quem é a doutora Akemi, psiquiatra, né? Psiquiatra especialista de adultos e adolescência, psicoterapeuta de orientação clínica de adultos, infância e adolescência, psicoterapeuta EMDR, né, de adultos, infância e adolescência, pós-graduada em perícia médica, pós-graduada em bioética e biodireito. Né? Esse é o currículo dessa querida doutora Akemi. Dito isso, eu queria chamar também agora ele, né, o Douglas, que é o pai das crianças de Arroio Grande, para a gente começar a live. Boa tarde, William. Boa tarde, Fernanda, doutora Akemi. Obrigado aí pelo convite. Estou ouvindo, vocês conseguem me escutar? Sim. Tá tranquilo, ótimo. Então. Aparecendo aqui de última hora para vocês, né, nessa live, né? Enfim, poder estar dando algumas explicações de como a gente está, né, atualmente, algumas atualizações aí. Enfim, agradeço o convite e é isso. Nós que agradecemos. Fê, eu vou deixar, como sempre, para você começar. Oi. Aí, com a doutora Akemi, e depois a gente vai para o Douglas. Ok. Bom, doutora Akemi, primeiramente agradecer pelo seu trabalho, né, pelo estar ajudando o Douglas e a Paola nessa situação tão nefasta, complicada. São duas vítimas do Estado brasileiro, isso é ponto pacífico entre todos nós. E eu gostaria de saber como a senhora conheceu o caso, como que foi esse começo da Paola e do Douglas? Quando você começou a ajudá-los? Fernanda, assim, eu vi na internet e já quando eu bati o olho, eu já estava entendendo do que se tratava quando o Douglas e a Paola falaram, porque a gente vem desde fevereiro de 2025 fazendo audiências públicas contra a obrigatoriedade, e a gente já estava vendo, assim, os avanços do Estado, fazendo, assim, realmente passando, atropelando por cima de tudo. E acho que o Douglas entrou em contato com um dos pais, que também participava, acho que da organização, não sei se foi o Leandro, né? Foi o Leandro. E aí o Douglas entrou em contato, e a gente começou a conversar. E aí, realmente, assim, uma coisa muito, muito grave, muito séria. Na época, ainda os processos estavam meio abertos, o processo estava aberto, aí eu fui olhar as documentações e confirmei toda já a minha suspeita, né?
E aí eu entrei no caso, né, para auxiliar, porque se não tivesse realmente, assim, o Douglas e a Paola um auxílio, eles já tinham sido atropelados pela máquina estatal, assim como já estão sendo, né, mas tem vários profissionais voluntários, muita gente ajudando de todas as formas, né, muitas pessoas, e a questão é essa, assim, o que acontece com eles repercute em todos, porque, assim, os filhos, isso é uma coisa, assim, antinatural retirar os filhos. É uma coisa instintiva, né? Nós nascemos com o instinto de proteger a nossa prole, criar a nossa prole. Então, retirar os filhos, isso, assim, a todos, mesmo os que não têm filhos, né? Os que têm filhos, então, e isso, assim, muitas pessoas colocando, nossa, se fosse comigo, eu já tinha descontrolado, já tinha acontecido um monte de coisa, já estava preso, já tinha não sei o quê. Mas realmente, assim, até para explicar para as pessoas, não adianta ter uma atitude descontrolada, porque tu não vai reaver os filhos dessa forma, né? Porque nós estamos, assim, a ponta mais fraca no meio dessa sistemática toda. Então, tem que encontrar outros meios. E aí, eu tive em Arroio Grande em dezembro. Nós começamos a falar, acho que no final de novembro, né? Eu acho que sim, foi bem no começo ali, de quando já tiraram as crianças da gente. E aí, em dezembro, eu tive lá em Arroio Grande, eu moro em Porto Alegre. Aí, eu peguei o carro, fui lá para acompanhar uma consulta que eles teriam. E aí conheci a cidade, né? Tentamos ver as crianças lá na casa, não permitiram. Não permitiram. Então, porque seria só eu, né? Os pais já estavam proibidos de visitar, e aí eu me apresentei como médica e tal, mas não permitiram. E assim, realmente, assim, a cidade é bem... Olha, não tem nem adjetivos, né? Ela tem uma energia ruim. Uma energia muito ruim, assim, construções antigas, né, meio decadente, ela é muito pequena, né, tem 19 mil habitantes, uma economia muito fraca, e até o que a gente já falou, muitas pessoas são atreladas ao serviço público, ou são funcionários públicos, ou são, né, terceirizados, que tem a ver com a prefeitura, então muita gente não fala. E até depois o Douglas vai, né, nos explicar assim, o quanto ele depois começou a perceber que tinha apoio do pessoal da população, embora também tenha uma outra leva que estava fazendo todo um trabalho contra. Então, assim, a repercussão emocional, né, no casal, claro que é direto neles, é muito pesada, né, e nas crianças também, né, eu não conheço as crianças, não tive contato. Doutora, mas eu imagino, né? Doutora Kemi, eu queria, desculpa, perdão aí, né, interromper, só queria falar uma coisa, Fernanda, olha o WhatsApp, por gentileza. Não, tranquilo. A Kemi, doutora Kemi, né? Não, tranquilo. O que acontece é o seguinte, Arroio Grande tomou uma proporção, né, que eu, no meu modo de ver, isso eu já falei outras vezes aqui, eu não vou ficar repetindo para não ser repetitivo, para não ser... Mas Arroio Grande dá a entender, né, caso que não deveria ter acontecido o que aconteceu, não deveria ter chegado ao ponto que chegou nas redes sociais, eu digo na questão de visibilidade. Aí tem muitas conjecturas, cada um faz o porquê, cada um acha que né? Mas o que deu a entender, e até a doutora Adriana Marra, advogada do Douglas, ela já confirmou também em outras lives aqui, outras transmissões, foi que realmente a proporção que foi tomada foi gigantesca e através disso profissionais muito qualificados como a senhora, a doutora Kemi, ficou sabendo dessa questão aí, e aí teve a curiosidade de abordar, se aprofundar melhor sobre esse caso, né? Acompanhar mais de perto, assim, via rede social, tudo mais. Eu queria já começar, Kemi. Desculpa quando te chamam de Kemi, é costume, né? Não fico muito me apegando a doutoras.
Mas eu queria já perguntar de cara, né? É a primeira vez, inclusive, que eu estou aqui com o Douglas, né? Eu comentei o Douglas, é um prazer, infelizmente, Igualmente, é um prazer conhecer, sentir nesse momento. Eu queria, de repente, te conhecer até em outros momentos, então você me entenda, infelizmente, é um prazer, tipo, é meio contraditório. Já pensou, Will? Eu e o Douglas Júnior aqui, a Paola, a Sofia, mas infelizmente a gente já está há 4 meses com isso, né, cara? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Tomara, Fernando. Vai acontecer. O mais rápido possível. Vai. Deus é justo, isso vai acontecer. E eu já converso com o Douglas, que eu também tenho algumas coisas para perguntar para o Douglas, que é importante. Mas eu queria conversar com a Akemi o seguinte, Akemi, agora. A gente está com 2 casos aqui muito complicados, que são as crianças, né, que participam desse círculo de horror, que é o caso de Arroio Grande. E também estamos com os pais aqui, né? A Paola, ela está muito abalada, ela está assistindo essa transmissão, juntamente com a doutora Adriana Marra. Então, nós estamos aqui com os pais, né? Que é outro que participa desse circo macabro, eu chamo de circo macabro, mas de uma outra forma. A princípio, doutora Akemi, apesar da complexidade que deve ser esse caso, eu queria que você explicasse para nós o que um caso desse, onde a gente não, os conselheiros tutelares entram na casa das pessoas, dos pais, às 10h30 da noite, né, tomam, sequestram as suas crianças, né? E aí depois, a princípio, vamos lá. O que de imediato isso causa nas crianças? Eu posso fazer só uma pergunta? Principalmente tirar uma criança que estava amamentando. A violência de tirar uma criança que amamenta no peito da mãe. Esse vínculo tão grande, uma ruptura tão enorme dessa. Isso é uma violência. Eles são muito pequenos, né? As crianças, então, não entendem, não tem nem noção da complexidade, não tem nem como explicar para uma criança tão pequena o que está acontecendo. Então, elas não estão entendendo, claro, né? Uma criança, a que está amamentando, né? A menor, o desmame é uma coisa gradual que se faz, porque é um vínculo tão forte. Então, desde o nascimento amamentando, não é uma questão nutricional, mas é uma questão emocional. E é isso que é importante o pessoal entender. Estão focados muito na saúde física, que na verdade nem é saúde, mas existe a saúde mental, a integridade mental. Então, crianças muito pequenas, qualquer criança que for separada dos pais, qualquer idade, é traumático, e menor é mais traumático porque não entende o que está acontecendo, mas sente aquilo, que tem alguma coisa. Então, quando a criança é muito pequena, quanto menor, ela está na fase de apego. E essa fase de apego, ela precisa ter as figuras que são porto seguro, que é o pai e a mãe, e ela vai explorar o mundo e volta para o pai, para a mãe, né? Então, quando eles estão assustados, eles correm para os pais, e eles sabem, e aí eles se sentem seguros, ficam tranquilos, e vão desenvolvendo depois para o futuro relacionamentos estáveis, seguros, né? São indivíduos tranquilos. E no apego inseguro, é isso assim, essas rupturas, é um ambiente, pessoas estranhas, não sabem quem são, o que vai acontecer, como é que é a rotina desse lugar, tudo, e cadê dos meus pais, onde é que estão? A criança, ela fica assustada, ela fica no modo ativado, o sistema nervoso de sobrevivência, porque as pessoas, por mais carinhosas que sejam, não tem como substituir os pais, né? A figuras de apego que está desde o nascimento. Então, essa ruptura, ela tem marcas profundas. Tem uma frase do Freud, né, que uma coisa é tu dar uma agulhada num adulto, aí pode ficar o furinho. Agora, tu dar uma agulhada num feto, é uma marca gigante. Então, quanto mais, né, tenra a idade, as marcas são muito profundas. Então, não se está pensando na questão da integridade psicológica, que está tendo muita repercussão,
E a questão dos pais é isso, assim, é um instinto de proteger a sua prole, de estar com ela, né? E a impotência dos pais, porque foi tudo bloqueado. Então, assim, tentar acessar os filhos não se consegue. É uma coisa assim, e até o que eu estava falando, assim, trauma vicário, traumático para os pais, traumático para as crianças, e o trauma vicário é quem não está passando pelo trauma, mas está vendo o outro sendo traumatizado, aquilo traumatiza as pessoas, porque elas sabem, né, elas entendem o que eles estão passando. Claro que cada um teria uma reação, né, diferente, né, mas sabem a dor, presumem a dor, né, porque só quem passa é realmente assim que sabe. E por isso essa repercussão tão grande, né? Porque isso é o direito natural, isso é universal, as crianças crescerem com seus pais, a família nuclear, os pais cuidaram de seus filhos, isso em qualquer parte do mundo, né? Os filhos estarem com os pais, e os pais criarem seus filhos. E ter feito isso é antinatural, né? Fernanda, deixa com você, Fê, agora. Não, então, até vou perguntar para os dois, o Douglas e a doutora Akemi, além dessa violência toda, que já falamos tanto em vários programas, o Douglas fala, né, eles estão fazendo agora no YouTube um programa que eles demonstram o dia a dia deles, né, Douglas, a dificuldade de vocês terem mudado de cidade, ter que alugar outra casa, toda essa ruptura, essa violência generalizada. O Douglas até me disse que faz 30 dias que eles não têm notícias das crianças. E aí eu pergunto, essas crianças não estão tendo acompanhamento psicológico, não estão tendo acompanhamento de uma médica profissional, elas estão simplesmente abandonadas com esse casal que nós não sabemos se tem capacidade psiquiátrica e psicológica, porque já estamos sabendo que, na verdade, talvez não tenham. Elas não estão tendo acompanhamento, o Estado simplesmente devolveu, deu para os avós e não temos notícias, as crianças não estão sendo vistas por nenhum médico. Como está essa situação? Já fazem cerca de, pelo menos, quase um mês que a gente não tem notícia nenhuma, né? O processo está parado. Como vocês sabem, essas pessoas próximas, esses familiares, vou dizer assim, né? Eles moram em outra cidade, em outro município. Então, a gente teve que sair lá de Arroio Grande e nos mudamos para perto dos nossos filhos, obviamente. Porque senão, tudo que a gente teria que estar fazendo para provar para o Estado que nós somos pessoas normais, seria na comarca de Arroio Grande, entendeu? Então, a gente viu que ali estava uma situação bem ruim, bem negativa, né? De ter todo esse, como é que eu posso dizer assim, esse conluio do Estado, né, contra a gente. Então, a gente se mudou para cá, mas principalmente para a gente poder ficar perto dos nossos filhos. Apesar de que a gente está residindo no município e essas pessoas que estão com os nossos filhos moram numa zona rural. Então, é praticamente como se fosse o deslocamento até um outro município, de tão longe que é, né? Então, a gente não tem acesso nenhum. O Douglas Júnior também já iniciou o ano letivo e a gente não sabe como é que ele passou, se ele ficou bem no colégio, se ele não tá, sabe? Se ele chorou, se ele tá tendo amiguinho, se estão fazendo bullying, alguma coisa com ele, a gente não tem acesso a nada, infelizmente, né? E essa é a situação há quase um mês, assim, já, tudo parado. Uhum. E pessoal, assim, em termos de acompanhamento, a gente não sabe, e mesmo assim tem o sigilo do processo. Então, é isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de algumas coisas, porque o sigilo ficou no grau máximo, mas eu acho que isso é importante, assim, se não existisse a internet, ninguém ia ficar sabendo, e já temos outros exemplos, o caso de Riozinho, por exemplo, que o Estado simplesmente atropelou. Também no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, e claro, o pessoal não tinha familiaridade, acho que naquela época, 2016, não tinha tanto acesso à internet, e é a única ferramenta dos pais, né, de divulgar o caso, das pessoas entenderem, saberem o que está acontecendo, né? Então, claro, o processo está ocorrendo em sigilo, várias informações não podem ser colocadas, outras já estão públicas, né? Mas a gente não tem, né, o Paulo não tem notícias, nada, zero, né? Ô Douglas, eu até peço perdão, eu falei que eu ia divulgar o seu Pix aqui para o pessoal ajudar, e sumiu aqui do Restream. Então eu estou no WhatsApp aí, tentando, na verdade eu estou no X, tentando achar enquanto está na live, e depois eu te mandei mensagem no WhatsApp. Me manda pelo WhatsApp o seu Pix para me colocar aqui.
para o pessoal ajudar, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque Tá o pessoal, Douglas, isso que a doutora falou é importante, né? A questão do sigilo e tudo mais. Eu acho, né, que você deve estar sendo assistido de alguma maneira, não sei, né? E aí eu queria ver com você também se você está tendo algum suporte, porque deve ser uma barra. Então, assim, o estado para tirar as crianças, eles são muito fáceis. Eu vou até colocar eu sozinho aqui, porque eu, como jornalista independente, eu tenho alguns tipos de, vamos dizer assim, né, para falar algumas coisas que teoricamente não podem encher meu saco. Então eu vou falar, depois eu coloco com vocês. O Estado, para tirar as crianças, o Estado para sequestrar filhos, ele é muito bom via Conselho Tutelar. Ele é muito bom. Funciona que é uma maravilha. Funciona que é uma maravilha. Como a gente está vendo aqui o caso do Arroio Grande. Né? Agora, o que eu pergunto para o Douglas é se o mesmo Estado ele dá algum tipo de suporte, né? Está dando algum tipo de suporte para os pais ou para as crianças, né? Da mesma maneira que ele é muito bom para sequestrar as crianças. Porque o que está acontecendo, não sei se vocês aí estão assistindo, né? Se vocês estão a par, mas o que está acontecendo é segundo a própria doutora Adriana Marra, e isso está aqui no canal, aqui tem outras lives, aqui está com o Paulo Faria, que eu já citei no começo. Ela mesma fala, existem várias inconstitucionalidades nesse caso. Existem várias coisas que não deveriam ter sido feitas e foram feitas. Né? Então, eu acho que eu posso falar que é sequestro. Eu acho que eu posso. Porque se foi uma coisa que não deveria acontecer e aconteceu, e se não devolveu, mesmo as crianças tendo sido vacinadas com alergia a componentes com laudos, 5 laudos, que foram comprovados em processo e foram ignorados porque uma médica perita, designada pelo... Não era perita. Infelizmente não era nem perita. Aí que tá, William. Aí que tá, William. Maravilha. Olha que maravilha que a gente está sabendo aqui agora. Eu não sabia, para mim era perita, porque para mim um Estado, para fazer um treco desse, ele deveria ser uma médica perita. Então, agora estou acabando de saber aqui ao vivo, aqui pela voz do próprio Douglas, aqui, que não é perita. Olha que maravilha. Então, assim, isso para mim configuraria um sequestro. Então, eu chamo de sequestro quantas vezes eu quiser e eu quero ver o Ministério Público do Rio Grande do Sul vier me encher no saco. Porque, assim, se for para falar, tem que mostrar a legalidade do processo, coisa que não foi feito. Então, Douglas, eu só precisava deixar tudo isso, porque tem muita gente enchendo o saco, até macumba para mim estão fazendo aí em Arroio Grande, como eu já coloquei. O Conselho Tutelar deve ser uma maravilha. O Conselho Tutelar de Arroio Grande, a se confirmar as denúncias que chegaram para mim, está lá no meu X. Quem quiser, digita lá, Macumba Arroio Grande, vai ver que eu postei lá. O Conselho, a se confirmar a informação que me chegou aqui, de que estão colocando meu nome lá junto com galinha, com pinga, com não sei o quê, né? É muito bom, né? É muito bom para fazer macumba. Agora, da mesma forma que é muito bom para sequestrar crianças. Ô Douglas, voltando aqui, eu precisava fazer esse desabafo. E eu estou me responsabilizando por tudo isso que eu falei. Ô Douglas, ao contrário, só para voltar. Vocês estão dando que suporte do Estado? Cara, o suporte zero, William, sabe? Não, basicamente, o Estado fez todo esse conluio para poder passar por cima da gente, mas o suporte é nenhum. O suporte que a gente está tendo é de médicos como a doutora Kemi, dos advogados aí, mas, assim, do Estado, nada. Ou seja, a doutora Kemi, uma médica que está se interessando via rede social, está acompanhando via redes sociais a situação, teve a sensibilidade de estudar um pouquinho mais sobre o caso e está se prontificando a vir aqui parar o domingo dela. Olha a situação. Não estou falando para você não, viu, Douglas? Estou falando para quem está assistindo. Parar o domingo dela, né? Deve ser de vez de estar descansando, estar com a família, estar fazendo as coisas que tem que fazer, para vir aqui explicar o que está acontecendo no caso. Não, Kemi, é terrível, né, Kemi? Posso colocar uma coisa, Will? Realmente assim, os pais trabalham por conta,
né? E muita gente fez nos comentários, assim, que cabeça que eu vou ter para trabalhar. E realmente, né? Tudo que aconteceu, a mente está totalmente focada. E aí os pais tiveram custos, mudanças, né? E para como é que vão se manter, né? E aí criticaram a questão do Pix, mas quem critica são aquelas pessoas que têm todo mês vai cair mais de 30 mil na conta, não sabe o que é trabalhar por conta, né? E não sabe o que é se a pessoa não trabalha, não ganha. E aí os pais precisam se manter. Né? Os profissionais estão trabalhando de maneira voluntária, tem muitos amigos, muitas pessoas ajudando, e aí a questão para os pais conseguir se manter, é óbvio a questão da doação, do Pix ou da vaquinha, porque como é que vão fazer uma mudança, como é que iam conseguir trabalhar com audiência, com coisa, né, com processo, não tem cabeça, como é que estão... Muitos falaram, olha, eu já tinha enlouquecido, eu já tinha feito horrores, né, as pessoas falam assim... O Fê, me corta aí, viu, Fê? Me corta aí, porque senão o papo aqui vai rendendo. Pode me cortar à vontade. Mas, Kemi, é que eu fico indignado, cara. Assim como todo mundo aqui. Mas, doutora Kemi, me diz um negócio. É de ficar indignado, né? Você como médica, como psiquiatra, muito renomada, muito... Cara, isso que acontece, a gente imagina, eu não tenho filhos, né? Mas, assim, a Fernanda tem. Por isso que eu gosto muito da Fernanda. Ela tem uma sensibilidade diferenciada. O que acontece? Primeiro, o que causa uma disruptura dessa? Eu acho que vou até repetir que a Fernanda já perguntou, não sei. Mas o que causa, para leigos entender, para nós que somos leigos, para nós entendermos, o que causa a curto e a médio prazo na cabeça das crianças uma situação dessa? A curto prazo é isso, assim, a criança pode ter vários sintomas, né? Então, isso é clássico, né? Que é a teoria do apego, que é o John Bowlby. A criança fica agitada, pode ficar agressiva, pode regredir naquilo que ela evoluiu, começa a fazer xixi na cama, ou falar que nem bebê, distúrbios de alimentação, pesadelos, né? Então... depois, a médio e longo prazo, é isso sim, ansiedade intensa, medo de mudanças, né? Ou medo de separações, a pessoa sai, e aí a gente vê assim, já são 4 meses, né? O Douglas está nos falando, e a gente começa a perder as contas, mas é muito tempo para criança pequena, né? Para nós, a gente tem um ano, meses e tal, mas uma criança 4 meses é muito tempo. Em proporcionalidade da vida delas, né? Momentos marcantes, início de escola, tudo isso os pais não estão por perto, então isso tem efeito a longo prazo. Claro que tem terapia, né? É importante depois fazer todo o investimento na parte psicológica, mas são marcas que o mundo, assim, pode ficar impresso na mente, né, de uma criança, que o mundo é perigoso, ele é instável, ele é inseguro, hora tá bem, hora não tá. Eu acordo num outro lugar, né? Estou dormindo na minha casa, daqui a pouco estou lá. Então, isso tem efeitos, com certeza, né? Quanto mais tem a idade, mais vai marcar, né, a formação de uma criança, né? Isso poderia desenvolver, tipo, alguma depressão, alguma coisa assim, numa fase futura, adulta? Sim, aí... Gerar um gatilho, né? Pode, e transtornos de ansiedade, depressão, e aí, porque assim, é o sistema nervoso o tempo todo num estresse contínuo, e o que a gente sabe sobre o estresse, assim, ele pode dar um pico muito alto, mas tem que ter períodos de folga. Aí o cérebro, ele dá uma descansada. Agora, se está o tempo todo um sistema de alerta no estresse alto, o cérebro, a mente, o corpo também entra no colapso, porque não aguenta, aquele estresse está muito alto, né? Então, não tem assim, um momento de relaxar, de ficar tranquilo, agora estou tranquilo, seguro. Se o estresse tá alto, e aí, claro, isso leva a depressão, um esgotamento. Então, esse estresse contínuo, esses 4 meses, tanto para os pais quanto para as crianças, né? É uma coisa extremamente deletéria, né? Então... O cérebro vai prestar informação, né? Esse monte de hormônios, eu não sei se a criança ela solta o cortisol, né? Que tem um hormônio do estresse, ele não afeta o desenvolvimento do cérebro?
que vai afetar o aprendizado, que vai afetar outras milhões de coisas? Com certeza, porque assim, a criança, como ela está se desenvolvendo, o cérebro está em desenvolvimento, tudo que a afetar, tanto para o bem quanto para o mal, vai ter um efeito ali. É diferente quando um adulto já está formado, vai ter aquela carga de estresse, só que ele já tem a estrutura pronta, né? Depois ele se recupera e aquilo retoma. Então, nas crianças, é isso assim, esse efeito prolongado tem marcas porque elas estão se desenvolvendo, né? Então, uma fase assim, que o cérebro está muito ativo, né? Muito. Doutora, e no pai, doutora? No pai e na mãe, como que é essa reação? Aí é que é o que a gente fala assim, é um instinto de proteção, né? É um instinto, a gente nasce com isso. É uma coisa natural de proteger a nossa prole, de fazer algo. E aí os pais estão barrados, né, de acessar essas crianças, de saber como elas tomaram aqueles inoculantes, se estão bem, se não estão bem, se tiveram eventos adversos, o que está acontecendo, começou na escolinha. Então, os pais ficam em uma situação de impotência e infelizmente, né, digamos assim, as regras, como a Adriana Marra falou, as regras não estão sendo seguidas, né, as regras do jogo. Então, é muito difícil jogar com as regras que não estão sendo levadas, né, de uma maneira correta, né? E os pais, claro, né, o Douglas e a Paola, a gente conversa, é um desgaste contínuo, né? Eu acho que o Douglas pode explicar melhor, a Paola, né, como é que os estão. Até alimentação, sono, para vocês explicarem para o pessoal como é que é. Em um dos nossos perfis... mais magros. Visivelmente. Sim, eu já ia falar isso. Nós nos assustamos quando a gente viu o primeiro vídeo de vocês. Nossa. A gente perdeu, eu acho que eu perdi uns 7 quilos. Eu sempre fui magro, né? Mas eu tinha lá meus 60, 61. E a Paola perdeu 10 quilos, né? Eu acho que hoje a Paola deve estar com 51 quilos, mais ou menos. Então ela também está bem magra, porque isso acaba afetando demais, né? Isso acaba gerando até como se fosse uma síndrome do pânico, sabe? Tu fica com medo de tudo, sabe? Tudo tu fica desconfiado, por exemplo. Ela escuta uma sirene, assim, de polícia na rua, ela já fica com medo. Putz, será que é com a gente alguma coisa, sabe? Como se a gente fosse bandido, sabe? Por toda essa perseguição que a gente está passando. Então, é muito ruim, até por isso, justamente, que hoje ela não está aqui, caso alguém esteja se perguntando, é porque ela está muito abatida, ela não vai conseguir falar, não vai conseguir se expressar como ela gostaria, entendeu? E como a gente está com toda essa restrição, a gente tem que acabar tomando muito cuidado com as coisas que a gente fala, e ela não está muito bem com esse autocontrole, né? Ô, Douglas, eu queria te perguntar, Douglas, né? Graças a Deus que deu certo, assim, de você vir para cá, assim, que é uma coisa que eu queria deixar muito claro, e agora ouvindo de você, nada melhor, né? Cara, foi criado narrativas terríveis por gente, não foi narrativa por perfilzinho pequenininho, não. Vamos deixar bem claro. Porque uma narrativa só ganha força nas redes sociais, isso eu falo porque eu tenho 99,1 hoje mil seguidores, então eu sei o que eu estou falando também. Uma narrativa só ganha força nas redes sociais a partir do momento que ela é endossada por gente grande, por gente que impulsiona aquela narrativa. Então, vocês que estão ouvindo aí, e se talvez for até as pessoas que causaram essa narrativa, né? Espero que Deus perdoe vocês, né? Mas eu queria falar para você, Douglas, perguntar para você, porque você, além de tudo isso que foi feito, que está sendo feito, que nada se resolveu, as crianças não estão com você, então nada se resolveu. Além disso tudo, ainda você foi chamado de bruxo, você foi chamado de... A culpa sempre caiu, e aí talvez a doutora pode até explicar melhor na parte de medicina, na parte psiquiátrica, enfim, né? Mas, assim, a tendência de muitas pessoas é de culpar a vítima. É impressionante, cara. É impressionante. E aí a culpa foi sua porque você era vegano, e vegano, você, não sei qual é a sua condição, mas vegano, para ser vegano no Brasil, você tem que ganhar muito bem, obrigado. Porque aquelas coisas caras. Não parece ser o caso. Então,
a culpa foi sua porque você era vegano e você não alimentava as crianças bem. Você e a Paola. Estou falando você porque você está aqui. Mas vocês não alimentavam as crianças bem. Aí esse negócio, mas é por causa disso. É por causa disso. A culpa é deles. O Estado está certo. A culpa é deles. Foram que não tiraram as crianças de casa. Foram cada Aí, Cláudio Luca, eu vou citar os perfis, porque eles não me citam, mas eu não estou nem aí. Eu cito, porque Paula Schmidt, Cláudio Luca, uma Amanda, que eu nunca sei qual é que é o arroba dela, mas tem uma Amanda lá, que são perfis, a Camila Ábido, aí depois Isabela Jordão, entrou, aí a gente, teve um perfil chamado Soul, Soul, no X, Soul, que está batendo em cima. Então, esses perfis que são um pouquinho mais, né, com visibilidade, tivemos que fazer o quê? Vai tomar naquele lugar, porque aí a gente teve que perder tempo desmentindo. Então, ficou uma guerrinha. Aí você já foi vegano, a culpa foi sua, porque você era vegano. Aí depois você virou bruxo, eu não sei de onde saiu, porque aí você virou bruxo, você virou Harry Potter. Eu escutei isso, eu vi isso. Não. Aí isso também justificou. Ele é bruxo, então tá tudo certo, tirar as crianças. Se fosse, a Fernanda Bart, fizemos uma live com a Fernanda Bart, e ela falou muito bem, se fosse, legalmente falando, isso não tem, a gente vive no Brasil, isso não tem justificativa, mas não é o caso. E aí eu queria ver de você. Então, a respeito, William. Você estava tomando porrada do Estado e você está tomando porrada das redes sociais de perfis maldosos que estão espalhando coisas que não é verdade. Como que você lidou com isso? Eu me questiono, William, se não é justamente o pessoal, digamos, do Estado que não está comprando essas pessoas para poder falar coisas tão absurdas, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de falar do veganismo. Eu e a Paula não somos veganos, até onde eu sei, não temos nada contra também. O veganismo seria tu não comer ovo, não tomar leite, fazer essas coisas assim. Isso a gente faz, cara. Eu não sei de onde tiraram isso. Acredito que hoje deve ser talvez uma pauta que eles estejam batendo muito em cima, e aí quiseram colocar nas nossas costas também. A gente não come carne, somente isso, mas não somos veganos. Aí eu já acho que é um extremismo. Até entendo lá que a questão, porque tem indústrias que maltratam lá os animais e tudo mais, ok, mas a gente consome isso, então eu não sei de onde se originou isso, e, cara, sinceramente também, se fosse, e daí, né? Se vai pegar as fotos ali dos nossos filhos, cara, eles estão perfeitamente normais, muito bem nutridos, inclusive, o Douglas Júnior, cara, ele comia uns pratão grande assim, eu falava pra ele, ô Paola, esse guri vai comer que nem pedreiro, porque ele comia muito bem, se alimentava muito bem, até melhor do que eu e a Paola, durante toda essa situação, né? E a respeito dessa questão de bruxo, cara, isso eu só escutei de pessoas lá de Arroio Grande, não sei se isso foi para algum outro lugar da internet, mas eu só escutei de pessoas lá em Arroio Grande, tá? Então não sei se alguém chamou aí vocês. Porque falaram que você escreveu um livro, ou assinou um livro meio que de esoterismo, uma coisa que também se tivesse assinado, e daí? Mas daí, se você assinou... No caso, de fato, eu tinha escrito 3 livros, acho que em 2020, 2 em 2020, 1 em 2021, alguma coisa nesse sentido, mas era sobre espiritualidade. Não tinha nada a ver com bruxaria. Eu vim de uma família, eu cresci numa família que é espírita. Hoje, para quem está se perguntando, eu e a Paola somos cristãos, né? Eu me considero católico, a Paola se considera luterana, mas nós somos cristãos. E uma coisa assim, se a pessoa é bruxa, ela definitivamente ela não falaria isso que eu vou dizer agora. Nosso Deus é o mesmo Deus de Israel, Yod-He-Vav-He, né? Deus de todo mundo. Quem é bruxo não fala esse tipo de coisa, não tem a coragem de falar esse tipo de coisa, eu acredito pelo menos. Enfim, acredito que deve ter... Eu, se não me engano, eu vi um perfil de uma moça que tinha comentado isso, se não me engano, foi até a Paula Schmidt que me mandou, que era a respeito de alguma coisa, de um livro, alguma coisa assim. Provavelmente foi na época, lá em 2020 ou 2019, onde eu estudava ainda esses assuntos de espiritualidade, porque, que nem eu disse, eu vim de uma família espírita, né? Nunca pratiquei, tem até lá as questões de mesa branca e tudo mais, que os espíritas participam, mas eu nunca participei. Eu ia com os meus familiares somente na minha adolescência e quando eu era criança, participar de passes, essas coisas assim, que é como se fossem umas orações, mas nada demais. Então, quando eu saí e quando eu fui morar com a Paola, eu ainda era espírita, né? Eu tinha essa crença mais espírita de reencarnação e tudo mais, e fui estudando outras vertentes de espiritualidade. Então, eu buscava tudo. Por exemplo, Fernanda, digamos que tu seja um bandista, como é que eu vou pegar
e vou falar assim, ó, eu não gosto de Umbanda, eu acho que Umbanda é só macumbeiro, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou tentar dar uma estudada a respeito disso. Vou estudar ali para ver. E eu fiz isso com diversas religiões. Fiz isso com o budismo, a religião judaica também, o Antigo Testamento. Fiz isso com diversas outras vertentes espiritualistas. E eu me encontrei no cristianismo, depois de ter estudado muito a fundo. Provavelmente, o livro que eu comentei, se eu não me engano, era alguma coisa dessas questões de espiritualidade, prosperidade. Se eu não me engano, eu peguei o comentário, não tinha nada demais, era simplesmente, inclusive, eu metendo pau no livro, falando que o livro era ruim, era uma porcaria, entendeu? Então, é assim, eu não posso chegar e dizer, tal religião não é para mim, não gosto das pessoas que falam, se eu não for lá e ver que, de fato, é uma coisa ruim. E, se eu não me engano, naquele livro que eu comentei, era, assim, uma baixaria total. Pessoas que iam em floresta, sabe, fazer ritual pelado, eu falei, cara, isso aqui não tem sentido nenhum. Pela capa do livro, tu via algo relacionado à prosperidade, paz, amor, só coisas boas. E aí tu vai ler, eram umas coisas assim que não tinha nem pé nem cabeça. Então, esse comentário que essa moça divulgou... Foi um comentário que tu fez de um outro livro. Isso, foi um comentário que eu fiz de outro livro, não é livro meu. Livro meu era a respeito, por exemplo, de transmutação de energias, essas questões mais espiritualistas, né? Tipo lei da atração, poder da mente, isso aí é uma coisa até que ficou muito famosa no Brasil. E era uma coisa que eu gostava muito, estudei muito, e fui lá e escrevi livros a respeito disso. Somente isso. Mas agora ter assimilado isso com bruxaria, pelo amor de Deus, né? Eu acredito que isso tenha partido de Arroio Grande. Nem que você tivesse assinado um livro sobre, sei lá, vamos falar sobre bruxos. Sim. E daí? Isso não é motivo nenhum. Posso colocar uma coisa, pessoal? Porque essas narrativas, assim, porque a casa era fechada, sei lá o quê, porque, sei lá, é vegano. Isso não justifica. Não, cada família conduz da sua maneira, ou a religião, sei lá, né? A família conduz. Isso aí é o poder familiar. E se a casa está bagunçada, se a casa está organizada, né? O que faz justifica retirar uma criança, ela correr riscos de vida, riscos realmente assim, e tem que estar concretizado, não há uma denúncia de que não sei o quê. Aí, a denúncia tem que ser investigada, tem que estar assim, olha, né, tem um inquérito lá e ter comprovação, não. Senão qualquer um chega, faz uma denúncia e aquilo ali começa a criar todo um tsunami na vida das pessoas, não pode ser assim. E essas narrativas assim, será que não sei o quê, tem mais coisa. E isso só para repetir, mas quem acompanha o caso já está muito, já sabe, né? Mas só para algumas pessoas, acho que estão chegando, porque, assim, não, o caso não é bem assim. Isso foi repetido por várias pessoas, exatamente esse mesmo texto. O caso não é bem assim, tem mais coisas graves, e vamos esperar o desfecho. Então, essas coisas graves, fica aquelas entrelinhas, começa, né, a fantasia das pessoas, nossa, o que será? Tinha até a questão de abuso sexual, né? E as crianças fizeram corpo de delito dias depois, né? E aí, essas pessoas, muitas dessas pessoas que foram procuradas, a gente queria explicar o caso, mostrar as coisas, aí eles não querem. Isso dentro da política, tá, Will? Dentro da política. Então ficaram numa zona de conforto e ficaram com aquela narrativa para ficar assim, vamos explicar, vocês querem ver o outro lado? Não. Aí ficava um silêncio, ninguém queria saber. O comentário que surge, Will, é que aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu não sei, são os comentários que surgem para a gente, porque a gente tem muitos amigos, tem muitos contatos e tudo mais, que são da área da política, que vieram se comover com o nosso caso, e os comentários que rolam é que os deputados aqui do estado do Rio Grande do Sul fizeram um acordo justamente para não falar do nosso caso, porque não é uma pauta interessante. Entendeu? Por causa das eleições, né? Justamente. Então, todo mundo vai ficar em silêncio. Ninguém fala, ninguém, né, para não pegar o caso. Mas tem mais coisa aí, é que eu, Não, podemos falar. Políticos de outros estados que começaram, né, que se mobilizaram, se sensibilizaram, e é muito estranho que os nossos aqui ficaram assim, ficou muito, muito ruim. Né? O pessoal ficou muito... Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, sabe? Todo mundo falando, mas aqui no Rio Grande do Sul nada. Santa Catarina também. E aqui em Santa Catarina, tanto a Ana Campanholo quanto a Zanata falaram, olha, vocês, políticos do Rio Grande do Sul, é que precisam fazer, porque nós somos aqui estaduais, nós não temos ingerência no Ministério Público das coisas do Rio Grande do Sul, vocês precisam se mexer. Aí até o Mário Frias falou que conversou com... O Mário Frias nos disse isso, né, Will?
no Twitter, que conversou com os políticos do Rio Grande do Sul. Ele tentou. Só que o que a gente ouviu foi apenas um silêncio. A única que falou foi a Fernanda Marques. E as pessoas procuradas pessoalmente, elas falavam exatamente o mesmo texto. O caso não é bem assim, tem coisas mais sérias e nós vamos aguardar o desfecho. Então, tem uma outra coisa, né, que estava correndo por que a gente não sabe direito e que teve toda uma influência, que isso não é orgânico, né? Parece orquestrado, né? Poucas, os que se manifestaram são vereadores, de outro município, que não tem a ver com o Rio Grande, mas poucas pessoas, mas deputados estaduais e federais, não, né? Então, é muito triste, né? Porque é o povo pelo povo. É um sentimento de abandono, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente sacode a poeira e vai em frente, né? E a pergunta que eu trago aqui também é a quem interessa esse silêncio? A quem e por quê? Entendeu? Porque eu digo assim, não teria porquê, pessoal, eu e a Paola colocar a cara na internet caso a gente tivesse feito uma barbaridade. E já se passaram 4 meses, nada surgiu tipo de ruim. Os comentários que a gente escuta, os comentários, é de que a gente teria abusado das crianças. E como é que a gente está solto? Como é que nesses corpos de delito que fizeram não apareceu isso? Ou seja, quem é que está passando isso? Eu até faço um apelo para os deputados estaduais, caso estejam vendo isso. Mudem de pensamento, né? Tentem ajudar. Isso é, inclusive, uma pauta, porque é um caso que está em alta em todo o Brasil e acaba ficando só feio para vocês. Porque justamente todo mundo nos nossos perfis marcou cada um de vocês. Aí por que teve aparecer a Laís Jordi lá do Rio de Janeiro para vir nos auxiliar primeiro do que vocês? Se ela é do Rio de Janeiro. Por que ela entrou em contato com o Daniel Borges para ele vir até a nossa casa? E o Daniel, ele nos contou, depois de muito tempo, que ele fez toda uma triangulação. Ele não queria falar primeiro com a gente, porque, obviamente, a gente só iria falar bem do nosso caso. Então, ele foi lá e falou com várias pessoas, porque como ele é muito conhecido na região, ele é o presidente de um partido e tudo mais, ele foi falando com diversas pessoas ali importantes da região, falando, tá, como é que eles são, como é que é o comportamento deles, tem alguma coisa que desabou neles, assim, tudo mais, passagem pela polícia, uso de drogas. Todo mundo falou a mesma coisa de gente. Não, cara, até onde eu sei, tudo tranquilo, sabe? Então, por que alguém do Rio de Janeiro teve que se prontificar para nos ajudar e pedir para alguém do Rio Grande do Sul vir aqui? Por que não os próprios deputados estaduais daqui, sabe? Isso é uma coisa que nos deixa muito triste, porque... E lembrando que o Daniel Borges está sofrendo retaliação por ter ajudado vocês. Sim, ele teve que apagar todos os vídeos do perfil dele. Todos os vídeos. E pelo que eu vi, ele também recebeu uma multa lá, milionária, né? De mais de 20 mil reais. Então, é uma coisa que não tem nem sentido isso. Ô, Douglas, uma coisa que eu faço aqui, não é nem para você, nem para a Kemi, nem para a Fernanda, eu faço para a audiência refletir um pouquinho. Quem tem um pouquinho de juízo, refletir um pouquinho. Se as narrativas que foram criadas através do Douglas e da Paola, de maus tratos e não sei o quê, abuso, um monte de coisa, a Camila Ábido trouxe isso num dos vídeos que ela fala. Se isso fosse verdade, por que eles não estão presos? Por que você está aqui? Por que você não está preso? Entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, os deputados, eu vou colocar de novo aqui, eu faço isso para exonerar totalmente eles e para demonstrar que é minha afirmação. Os deputados e vereadores aí do Rio Grande do Sul, tá? Vocês aí, deputados estaduais, isso se estende para toda a direita, tá? Isso se estende para toda a direita. Mas eu vou falar para vocês que vocês, por ofício, deveriam fazer o que eu vou falar. Não é mais silêncio, é conivência. É conivência. E eu espero, de verdade, que a população lembre. E eu vou lembrar, a Paula Schmidt já garantiu várias vezes, Camila Ábido, eu sei que vocês têm alcance. Eu sei que os seus assessores têm alcance. Eu sei. Eu conheço alguns assessores. E eu estou só esperando. Eu estou só esperando vir os ataques. Porque eu vou expor cada um de vocês. Van Hatten. O Van Hatten, eu espero que isso chegue a você, viu, Van Hatten? O Osmar Terra, Deus... Como que é? Deus... Vamos lá de novo, gente? O bolsonaristas? O pessoal da direita? Vamos, repete comigo aqui, ó. Deus, pátria... Opa! Família. Esse era o slogan? Repete comigo. Eu estou falando besteira. Se eu estiver falando besteira, me provem aonde. Mas não era esse o slogan? Deus,
Pátria, opa, família. E aí a gente incorre aonde? Na liberdade. Olha aí, ó. Que liberdade que está tendo as crianças. Então, vocês aí, vocês estão pecando em duas olha, 50%, hein, Osmar Terra? Ô, Karina Belomé, assessora do Osmar Terra? Ô, Van Hatten, e tantos outros aí. Todo mundo aí que é do Rio Grande do Sul. Vocês estão correndo em dois. Tem vários. Eu estou citando os mais famosinhos aí, que me lembro agora. Mas vocês estão aí faltando em dois, né? 50%, hein, do slogan. 50% do slogan que vocês se elegeram aí, vocês estão em falta. Só um desabafo aí e a gente vai lembrar, viu? Mesmo que a Camila Abdo e a Paula Schmidt não lembrem, eu vou lembrar. Eu vou fazer questão de lembrar. Posso falar segue aí, uma coisa? Desculpa. Eu posso falar uma coisa? Uma outra questão assim que mobilizou muito as pessoas é aquela cena na frente do abrigo, 2 dias depois do acolhimento. Então, assim, qual pai e a mãe vai assistir aquilo e vai achar tudo bem? Então, os pais não podiam nem se manifestar. Até gostaria de explicar aquela cena também, Will, depois, se me permitir, depois que a doutora quer me terminar o raciocínio dela. Então, assim, primeiro as crianças saíram daquela forma, né? A coisa foi totalmente, assim, inesperada. Foram acolhidas num lugar com um histórico horrível. Por mais que hoje já não seja assim, se teu filho vai para um lugar que tem toda uma história tenebrosa como essa, tu não vai nem querer, sei lá, vai para uma casa lá onde aconteceu, sei lá o quê. Ninguém vai ficar tranquilo. Aí os pais, 2 dias depois de acolhimento, eles assistem aquela cena ali, que, digamos assim, né, da maneira mais talvez amena, já foi muito inadequado a pessoa ter saído com a criança, e pode parecer uma coisa assim muito mais grave, algo maior que existe, que está acontecendo no mundo em relação às crianças. Então, aquilo ali, aí os pais querem, né, falar, reagir e tal, eles simplesmente dali, no dia seguinte, né, houve um episódio, então não puderam mais ver as crianças, e aí tem que ficar quieto. Não pode falar, fique quieto, né? Assista todas essas coisas aí, e não pode reagir, porque senão é hostil, né? Aí isso aí é uma coisa assim muito, muito de deixar as pessoas assim, não pode enfurecidas, reagir. né? Você fica, então, assista tudo isso, fique quietinho. É normal, não é? A gente não tem que ir, né? Eu vou ficar mais quietinho. Desculpa, gente, eu vou ficar mais quietinho, porque eu já falei demais. Até o Douglas explicar a cena, né? Que eles estavam lá por uma caso, entre aspas, coincidência, acho que sentiram uma coisa, né? Que no caso naquele dia... Porque muita gente não entendeu. Tem gente que entendeu por que a gente estava muito calmo, né, entre aspas, naquela situação. Mas então, explicando para vocês, aquele dia a gente mandou mensagem para o orfanato, vou dar horários aqui aleatórios, mas foi em diversos horários, né? Digamos assim, às 8, depois às 10, 2 horas depois meio-dia, depois às 2, às 3, às 5, às 6, e às 6 teoricamente fechava ali e ninguém tinha nos respondido. Então, às 7 horas da noite, bem cravadinho, nós chegamos lá e vimos toda aquela cena lá, né? Não sei do que se trata aquela cena, eu não posso dizer, era isso, era aquilo, mas era uma situação muito estranha, porque um orfanato, uma casa de acolhimento, o que é? Para quem é criança, né? Para quem é adolescente pode sair, mas para quem é criança, é como se fosse um cárcere privado. Tu não pode sair daquilo ali porque tu é um protegido do Estado. Então, tem toda uma segurança, toda uma questão assim. Então, o que aquela criança, aquele bebê ali estava fazendo fora? Era a primeira coisa que a gente se questionou, né? E por que eu e a Paula estávamos calmos naquela situação? Nenhum dos funcionários ali, a gente estava conversando com uma senhora e depois veio outra ali atrás conversar com ela, só que ninguém viu que atrás dessas duas tinha um segurança, que a gente não conhecia, não sabia se era um policial militar, se estava armado, se não estava. Então a gente estava calmo, porque a gente sabia que durante todo esse processo foi construído uma narrativa para parecer que eu e a Paula éramos hostis, para que pudesse ser usado força policial contra a gente. Então, se eu falasse, cara, não sei o que, sabe, já ia ser usado isso contra nós, ou para poder nos prender com desacato, ou para daqui a pouco nos dar um tiro, alguma coisa assim. Então, se vocês repararem naquele vídeo, eu estou só observando o que aquele carro ali estava fazendo. A mulher, ela não sabia que nós éramos os pais das crianças.
Porque aí depois, a mulher ali que a gente está conversando, ela se mantém conversando com a gente, a que está atrás dela, ela vai avisar a outra. Provavelmente a gente não pegou ali na filmagem, nem na nossa gravação de áudio, mas ela deve ter dito, ó, entra para dentro que esses aí são os pais dessas crianças aí. E aí, do nada, ela pega e dá a meia volta e entra. Então é uma cena muito estranha. E essa parte que eu tô falando dela ter ido lá e contar isso, provavelmente foi isso que aconteceu. Ó, vai para dentro que esses aí são os pais das crianças que estão ali. Porque é muito estranho ela ter saído dali de onde a gente estava e ter falado alguma coisa com essa mulher. Então, de novo, não sei o que estava acontecendo ali naquela situação, mas eu e a Paola estávamos, não sei, adormecidos não, Não, sim, é um choque, né? É um choque. Chocados ali com a situação, mas nós estávamos atentos, tentando cuidar o que iria acontecer. Certamente, se aquela mulher avançasse no carro, a gente iria fazer alguma coisa, iria reagir, e aí sabe-se lá Deus o que iria acontecer. Obviamente, que nem toda mãe, e a Paola, vocês podem ver naquela gravação de áudio, que ela já foi um pouco mais agressiva, né? E aí eu deixei ela falar. E aí, a partir do momento que a mulher cortou a Paola, eu comecei a falar também, entendeu? Porque a Paola não aceitou isso aí bem. Ninguém aceita aquilo ali bem, porque não é uma situação normal, sabe? Então, enfim, só para dar uma contextualização daquilo ali, a gente não reagiu, não saiu na porrada com ninguém, porque a gente não sabia se aquele cara não estava armado, se não poderia dar voz de prisão para a gente, então a gente queria ver até onde iria chegar aquela situação. Mas aí depois, a mulher vai lá e avisa que nós estamos ali, então nunca saberemos o que iria acontecer ali, né? Alguns argumentaram, era uma demonstração de carinho da funcionária, não sei o quê. Agora, extremamente inadequado tu pegar uma criança e tu exibir ela para uma pessoa estranha num carro, ela sendo abrigada, né? Mesmo que fosse uma demonstração de carinho, jamais, isso é extremamente inadequado. Um estranho, um homem, era um homem, né, Douglas? Sim, que estava ali no carro, era um homem. Então, claro, uma cena sinistra, né? E estava de bolsa. Ela saiu com uma bolsa. O que ela estava fazendo com uma bolsa? Exatamente, ela estava com uma bolsa aqui. Com uma bolsa aqui, com a criança no colo, já indo a caminho de um carro. Quer dizer, isso não existe. Ela ia sair com a bolsa para mostrar a criança, para depois voltar com a criança? Não seria mais lógico ela ter deixado a bolsa, se ela quisesse mostrar a criança para alguém, mostrar, depois voltar e pegar a bolsa? Isso aí a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Só não podemos falar porque não temos a certeza. Eu posso, viu, Fê? Eu posso questionar, porque a gente vive ainda numa democracia, teoricamente, né? Não sei se tem o Ministério Público, é até bom o Ministério Público do Rio Grande do Sul, você que tem acompanhado algumas lives que eu faço sobre o caso, eu queria mandar um abraço, a gente está aqui não para confrontar, mas para ajudá-los também, né? Ajudar, até porque o juiz Gabriel, esqueci o nome do cara lá, o juiz que fez toda essa presepada aí, jurídica, junto com a promotora, que também esqueci o nome, mas também não vem ao caso, eles foram denunciados lá, o CNJ lá, e até agora eu perguntei na ouvidoria lá do CNJ, porque todo mundo, viu, você que está assistindo, eu não posso fazer nada. Não, você pode, você vai lá na ouvidoria, no site mesmo do CNJ e você consegue. Eu quero saber o que aconteceu com a denúncia, mais de 60 denúncias, foco, mais de 60 denúncias que, segundo o próprio Paulo Faria, doutor Paulo Faria, isso nunca aconteceu. Isso também não é normal. Então, assim, você que está assistindo, você que é leigo, você não precisa ser advogado, não. Você pode ir lá no site do CNJ e perguntar, você tem esse direito. E aí você vai responder, vai receber talvez a mesma resposta que eu recebo, mas acho que foi umas 3 vezes. E foi assim, por enquanto ainda não temos atualizações sobre o caso, ou seja, já venceu o tempo que o CNJ deveria ter feito, pelo menos o início da apuração, e até agora o juiz que tomou a decisão, até onde me chega, através da própria ouvidoria do CNJ, não aconteceu nada, ou não pode falar. Se aconteceu, não pode falar. O que é estranho, porque a função da ouvidoria do CNJ é justamente prestar serviço. Não precisa falar tecnicamente, não precisa falar detalhes, mas é só falar o que está acontecendo. E até a última resposta que eu tive na quinta-feira foi que não se sabe atualizações sobre o caso. Tudo muito estranho. O que eu queria falar, que a Fernanda falou, que às vezes está rolando. Sabe o que eu queria falar, Will? Fala. Rapidinho. Pode falar, Fernanda. Que a gente tem que entender, porque o pessoal fala, mas aí já foram para os avós. Primeiro que os avós, eles têm vários problemas, o avô tem problema psiquiátrico, eu acho que eu posso falar isso, né? Então, acho que já está na mídia, a própria TV Oeste
a Isabela Jordão, a TV Oeste, publicou que ele é alcoólatra e ele tem problemas psiquiátricos, ele já foi internado, e, enfim, essas crianças estão em estado de vulnerabilidade com essas pessoas, elas não estão 100% seguras, e até onde eu não sei se já foi feito algum teste psiquiátrico nesse avô e tal. O que a gente tem que entender é que esse caso ficou midiático, até porque o Douglas e a Paola são um casal muito inteligente. Eles filmaram tudo, eles conhecem as mídias sociais, então isso facilitou para que nós todos conhecêssemos. Mas isso está virando um método em vários outros estados, de que o Estado está tirando as crianças por qualquer motivo, principalmente usando essa questão vacinal. No caso deles, os motivos foram aumentando porque eles não tinham mais desculpa. Então, chegaram até esse caso de que os pais teriam estuprado as crianças, o que é um completo absurdo, que não aconteceu, não está nos autos e já está mais que comprovado que isso foi uma fofoca, uma narrativa criada e orquestrada. Então, nós, como sociedade civil, votamos pelos conselhos tutelares, eu não sei se as pessoas todas sabem, nós temos que sair da nossa casa e votar nos conselhos pelas pessoas que vão estar dentro dos conselhos, para que não sejam as mesmas pessoas de sempre, o mesmo conluio, desculpa dizer, a maioria desses espaços são pessoas de esquerda, que tomam espaço desses lugares, porque nós, como sociedade, não vamos votar. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, porque pode chegar em nós. O Estado está tirando o pátrio poder, deixando toda a sociedade em estado de vulnerabilidade, em que os nossos filhos não são mais nossos. Se alguém fizer qualquer denúncia maluca no telefone dizendo, olha, a minha vizinha aqui não vacinou as crianças, pronto, já tem uma jurisprudência aí de várias crianças retiradas dos pais. Então, quer dizer, isso não afeta só pessoas humildes, nem nada, vai afetar a todos, gente. Vai começar a chegar em todo mundo. Então, a gente tem que acordar, a gente não pode deixar o caso do Arroio Grande, o caso do Douglas e da Paola passarem. A gente tem que continuar batendo até que essas crianças sejam devolvidas para servir de exemplo para os outros estados, para que isso não aconteça mais. E toda vez que acontecer, a gente tem que começar a dar visibilidade e bater. Isso não pode mais acontecer. Isso é perseguição vacinal. Estamos na Gestapo? Posso estamos colocar... né? Desculpa o... Só bafo. Pode falar. Posso colocar, assim, é um caso também de perseguição, que saiu uma sentença agora, acho que a Adriana Marra também falou, assim, é um caso de Curitiba, então as crianças têm todas as vacinas, todos os inoculantes, só as de Covid, não porque um parente, um familiar tem uma doença muito grave e a família não queria arriscar as crianças. Hoje elas não estão mais dentro da obrigatoriedade do PNI, da obrigatoriedade de Covid, tomassem aquilo, já elas não têm mais objeto, está fora de objeto, o judiciário, ele fica assim, obcecado naquilo, mas 500 mil, essa família está tendo que pagar, eles penhoraram os bens, é uma família de baixa renda, tem uma casa humilde, alugada, oficial de justiça ali vendo geladeira, fogão, para penhorar, bloquearam as contas. Então, o pai é mecânico, precisa, né, de movimentar valor para comprar peças. Então, é sobrevivência, são 5 crianças. Olha, pelo melhor interesse da criança, olha o que é a inversão, sei lá, é loucura, né? Nem inversão, é uma loucura. Então, tem muitas famílias passando por coisas, assim, muito graves, né, de perseguição, a maioria motivada por essa questão dos inoculantes, pensando na saúde das crianças, eles estão detonando as famílias, né, atropelando. Então, só para vocês verem que tem casos muito graves, né, de variações, e só não retirar as crianças, como o caso do Douglas da Paola, que aí é o ápice, né, do atropelamento, né. Ô, Fê, segue aí que eu acho que a pressão subiu aqui. Segue aí que eu não tenho paciência com essas coisas. Não, é isso. E minha solidariedade, nosso canal vai continuar, a doutora Kim, eu tenho muito a agradecer, continuar batendo na tecla. Tem muitos outros casos, a gente não consegue dar visibilidade para todos. Não, peraí, não é para encerrar, não. Não, peraí, não é para encerrar, não. Ô, Douglas, peraí. Ô, Douglas, eu fico revoltado, viu, Douglas? Porque eu sou homem, eu não sou pai, né? Mas eu sou homem, cara. E assim, você não ter feito alguma coisa, porque
ficar atrás do celular digitando é fácil. O pessoal, mas esse cara, se sou eu já tinha invadido lá. Sim, muitos comentários. Muitos comentários. Não, é fácil, é muito tranquilo, né, para a gente ficar lá. Só que assim, primeiramente, eu queria te parabenizar pela sua centralidade. Para quem acha que o Douglas é louco, né? Aí, ó, tá mais do que aqui, né? O cara não fez, o cara poderia até, não legalmente, obviamente, deixa eu me colocar aqui, não legalmente falando, mas ele teria todo, pelo instinto dele, né? Pela situação, ele teria toda a chance, ó, a justificativa, aí até a doutora está aqui, às vezes até se Deus... É o instinto natural e protetivo de todo pai, né, Will? Não, tá louco. E não, ele não fez nada. Ele tá sofrendo. A Paola, pior ainda porque é mãe. Então, assim, eles estão sofrendo aí juntos, porque eu sempre não, mas assim, ele mexe quando eu coloco mais uma noite em que os quartos estão vazios de Douglas e Paola lá no X. É a última postagem antes de dormir. Mas aí eu tô lá deitadão na cama lá, e aí eu falo, vou chamar a atenção. Só que uma coisa é digitar, outra coisa é a pessoa ler, e outra coisa é viver. É ver o quarto. E é por isso que eu falo, e eu reforço. Eu quero que assessores parlamentares que venham para cima de mim em grupinhos no momento eleitoral. Eu estou te desafiando, assessores, e vocês sabem de que eu estou falando. Eu quero que vocês venham com cancelamento. Eu quero que vocês, porque até no CPF estão revirando, eu quero que vocês venham para cima de mim com denegrir imagem, essas coisas que vocês fazem. Assassinato de reputação. Assassinato de reputação. Eu vou recortar essa parte aqui quando acontecer. Eu quero. Porque é covardia o que os seus patrões, deputados, vereadores, é covardia, é conivência. Covardia. O que eles estão fazendo com o Douglas, os canalhas. E aí eu estou falando, sou eu que estou falando. Não é ninguém aqui não, sou eu que estou falando. Vocês não se colocam na pele do Douglas, da Paola, dessas famílias que a doutora Kemi trouxe aqui. Vocês não se colocam. Vocês querem saber de voto, vocês querem saber de falar de Irã, vocês querem saber de falar, sei lá mais do que está dando de Erika Hilton. Vocês querem fazer essas coisas. Porque isso balança bandeirinha. De cachorro-orelha, né? Tivemos que ficar aguentando muito falando desse tal do cachorro-orelha, sendo que nós temos criança. Aqui, ó, eu vou colocar o Douglas aqui agora, ó. Enquanto isso, tá aqui, ó, o Douglas aqui, ó, dormindo toda noite aí sem as crianças dele, sem as filhas dele. Tá lá as filhas dele lá, com os avós que não têm condições psiquiátricas, não têm condições financeiras e que foram autores. Douglas, fica quietinho aí, deixa que eu falo. Que foram os autores da denúncia. Olha que legal, vocês estão entregando as crianças para os algozes. Olha que bacana. E aí, eu estou falando do Ministério Público, eu estou falando do Judiciário, eu estou falando também de Van Hatten, eu estou falando de Osmar Terra, eu estou falando de Zucco. Ô, Zucco, você quer ser governador, Zucco? Eu acho que é legal o pessoal do Rio Grande do Sul, o delegado Zucco e seu irmão lá, o outro Zucco também, o delegado Zucco me bloqueou. O delegado Zucco me bloqueou porque eu fui perguntar... Eu vi que ele ratificou uma nota do Ministério Público, né, Will? O delegado Zucco. Não, ele foi o motoboy, ele foi o motoboy. Primeiro, copia e cola de resposta lá do Ministério Público. Maravilha, foi eleito para isso, hein, Zucco? Eu posso falar uma coisinha? Vamos lá. Posso falar? É assim, ó, essa questão de terem sido, a guarda ter sido provisória lá para os avós e tal, é uma situação de retraumatização, porque as crianças não conhecem esses avós, não conhecem o ambiente, não conhecem nada, né? Também eles não sabem como é que as crianças funcionam. Então, de novo, elas estão num lugar estranho, pessoas estranhas, uma rotina diferente, onde é que estão meus pais? E retraumatizando já o que já tinha acontecido há uns meses atrás. Então, a questão psicológica, eles estão, assim,
né, o judiciário tanto pensa no melhor interesse da criança e não estão vendo essas questões, elas não são objetos, mercadorias, vai para lá, vai para cá. Tem que tomar as decisões de uma maneira muito séria, tirar a criança. Isso é depois de muito trabalho, de muita informação, provas. E tem que ter alguma coisa eminente também, algum perigo eminente para se tirar uma criança dos pais. População, né? E uma coisa grave, depois de muito tempo não é assim, hoje eu vou lá e agora vai para cá. Então, essas crianças, elas estão, né, realmente, agora elas estão sendo retraumatizadas num ambiente diferente, pessoas diferentes, mesmo que sejam carinhosas, eu sempre digo, mas não tem a intimidade, não tem aquele apego, isso leva tempo, não é uma coisa que faz assim, agora já me apeguei. A criança precisa ter confiança, ver se aquele adulto realmente... E ninguém substitui mãe e pai, né? Não tem, né? E lembrando que eles não tinham convivência com os avós. Não tinham, né? São muito estranhos. E outra, como colocar essas crianças, porque eles moram no interior, né? Longe da cidade, numa fazenda, né? Num sítio. Ou seja, não tem... Uns campos ali. Não tem ninguém tão próximo, não tem vizinhos para estar olhando essas crianças para ver como é que está a situação. Não tem, né, uma psicóloga indo, sei lá, a cada 15 dias ou uma vez por semana, vendo a situação das crianças, não tem um acompanhamento num lugar longe, inóspito. Como é que a gente... Isso é tão fora de dar... E tu sabe, Fernanda, que quando as crianças estavam conosco e estava rolando todo esse processo, toda segunda-feira ia uma mulher na nossa casa, de 15 em 15 dias eu e a Paola tínhamos que sair para ir lá num órgão, sabe? Então, assim, a gente tinha todo um acompanhamento e agora com essas outras pessoas, aí não tem. Por quê? Tinha mais o Conselho Tutelar também que vinha, ou seja, 3 órgãos nos acompanhando, e aí com essas pessoas não tem nada, porque pelo menos o que a nossa advogada diz é que o processo está parado, né, há quase 30 dias, então nem ofícios está tendo, né? Aí eu me pergunto por quê? Porque quando foi colocadas as fotos ali da residência, a casa era muito inferior à nossa, né? Nem cama para essas crianças tinham. Aí uma coisa que eu, como pai, me preocupo. Com quem que os meus filhos estão dormindo? Com quem que a minha filha está dormindo? Com os irmãos da Paola? Ou com o pai da Paola? Como é que está essa situação? Porque aqui em casa, que nem eu disse, nós somos cristãos e nós levamos isso muito a sério. Quem trocava a Sofia era a Paola. Eu sei que não é todos os cristãos que fazem isso, mas aqui a gente tinha esses cuidados com a intimidade das crianças, né? Como é que está sendo lá? Eu ajudava o Douglas Júnior, a Paola ajudava a Sofia. A gente tinha todo esse respeito, né? E aí, como é que está sendo a situação lá? Isso é um dos meus questionamentos, né? Porque não tinha cama, não tinha berço, não tinha nada. Ou seja, como é que foram recebidos os nossos filhos? E a gente não tem informação disso. E os órgãos também não estão oficiando sobre o que está acontecendo. Então isso é muito... Isso é tudo muito grave. É terrível, né? Segue aí. Eu acho que as últimas perguntas, para não ficar pegando o tempo da Kemi também, do Douglas também, eu acho que o pessoal aí já deu para entender algumas coisas bem importantes. E da minha parte eu vou só despedir depois, eu tô realmente... Eu não esperava encontrar com o Douglas hoje. Eu imaginava... Cheguei de última hora, né, Will? Tá louco, você é engraçadinho. Eu esperava fazer algum dia uma live, mas eu esperava me preparar antes, combinar, que eu sempre faço. Aí o Douglas falou, eu falei, putz, vamos embora, vamos lá. Mas vendo o Douglas, assim, é revoltante demais, e eu prefiro, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. A quem está na audiência aqui, ó, você vê que são pessoas muito sérias. A doutora Aliene Graff aqui, ó, boa tarde a todos. Fiz 2 lives com ela aqui. Tem casos terríveis vacinais. Advogada, quem não conhece a Aliene Graff aí? Prazer, viu, Aliene? Que ter você na audiência aí, nem sabia que você estava assistindo. E aí, da minha parte, eu vou só depois fazer as considerações finais e encerrar. E agora é com você, viu, Fê? Considerações finais? Posso falar? Pode começar, doutora. Tá. É assim, então, pessoal, a gente está vivendo tempos muito difíceis, mas bem como o Will falou, assim, quem cala consente, é conivente com essa situação. Isso faz parte do movimento maior. Então,
Se não houver reação social, eles vão avançando e a coisa vai ficar cada vez pior. Então, a gente tem que reagir, cada um do seu jeito, pode ser um grãozinho de areia aqui, outro ali, acolá, a gente vai juntando e vai virando uma força, uma onda, né? E não podemos ficar, assim, indiferentes ou, não é comigo, né? Não vai acontecer, porque a coisa vai avançar, já está avançando aqui no Sul, o laboratório maior, são várias famílias, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, que todo mundo possa contribuir da sua maneira, da sua forma, e não ficar indiferente a esse tipo de situação, porque senão a coisa vai avançar e é muito grave, né? É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora. Pode falar agora, Douglas. Bom, eu faço das palavras da doutora Kemi as minhas também, uma médica muito sábia. Gostaria de agradecer ela também publicamente por todo o apoio que ela tem dado para mim, para a Paola, desde aí do começo de quando aconteceu toda essa situação, principalmente se preocupando com a nossa saúde mental. Ela vem nos orientando para que a gente não piore toda a situação, né? Aqui eu estou falando normal com vocês, mas, cara, todos os dias é extremamente sofrido. Eu entendo que, como eu seja homem, é um pouco mais difícil de vocês conseguirem perceber isso, né? Inclusive, a Paola não quis participar dessa live, que nem eu tinha falado, mas não sei se todo mundo estava acompanhando naquela hora. Está sendo muito mais difícil para ela também. Ela é mulher, tipo, ela dormia todo santo dia com a Sofia, sabe? Então, eu falo assim para vocês podem até pensar, tá acontecendo ali com essa família, mas não é com a minha. Por que isso aconteceria com a minha? Entendeu? Então, eu convido a vocês a serem mais empáticos e se unirem com a gente nessa luta, nessa batalha, porque hoje está acontecendo com a nossa família, amanhã tu não sabe se não vai poder estar acontecendo com a tua, né? Porque lembrando, isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, que nem a nossa médica, doutora Elisama, né? Deixar registrado aqui o nome dela, ela colocou em um dos atestados, a medicina lá nos Estados Unidos já é reconhecida como uma medicina individual, ou seja, o que serve para a Fernanda, para o Will, para a doutora Kemi, pode não ser o mesmo que serve para mim, sabe? Porque todos os organismos são diferentes. Aqui não tem nada de bolsonarista, negacionista, extremista, cara, não tem isso. É um pai e uma mãe que estão tentando lutar justamente pela saúde dos seus filhos, porque eles tiveram reações severas, não é nem a vacina, é os adjuvantes, o que tem dentro das vacinas, metais pesados, enfim, diversos compostos aí que as pessoas nem sabem, muitas vezes as pessoas pensam que é só um vermezinho da vacina, um germe, mas não é, são diversas outras coisas. Então eu falo assim, hoje está acontecendo com a nossa família, amanhã tu não sabe, pode estar acontecendo com a tua também. Então não vamos ser omissos, que nem eu sempre digo nos nossos vídeos lá no meu perfil, a Paola também no perfil dela, é o povo pelo povo. A gente viu isso aqui no Rio Grande do Sul, né, doutora Kemi, na época das enchentes, mesma coisa, os vereadores e deputados estavam mais calmos, vou dizer assim, mais calmos, não estavam totalmente omissos, mas estavam mais calmos, e a população lá, um lutando pelo outro, sabe? Então eu agradeço a todos vocês que estão com a gente, e é isso, gente, vamos seguir firme nessa luta aí, porque eu tenho certeza que cada um que está colocando um tijolo nesse nosso castelo que nós estamos construindo, no futuro, vocês vão poder estar usufruindo desse castelo junto com a gente. Então é isso, agradeço também o convite, e é isso, gente. Eu, da minha parte, eu queria agradecer de uma forma muito especial aí minha querida irmã Fernanda Carelli, mais uma vez aí parou o dia aí para participar aqui dessa transmissão. Mais uma entrevista, meu chaveirinho, a única pessoa que está autorizada a fazer biografia, diga-se de passagem minha, se um dia for feita, que, né, é meu diarinho aí. Sempre combativa, sempre atenta às coisas, e mãe, um abraço para o Leandro, um abraço para a Laura, aí, que é a filha dela. Eu queria também agradecer a doutora Kemi. Doutora Kemi, não é fácil, às vezes as pessoas acham que é fácil a pessoa parar no domingo à tarde para falar de um assunto desse, um assunto tão complicado, um assunto tão sensível, tão delicado, envolve tanto político, tanta politicagem. Não deveria, né? Não deveria, mas envolve politicagem. Cara, e aí a Kemi veio, ela trouxe, eu vou convidar a Kemi, lógico, depois da... A gente está com uma audiência agora de 720 pessoas. Eu queria, por causa do X, tá, gente? 720 por causa do X. No YouTube eu acho que tem 10. Só para vocês terem uma ideia do que o YouTube fez com o canal. Eu queria convidar depois a Kemi para trazer mais esse caso que ela falou. São casos terríveis.
são casos que estão acontecendo aí, principalmente no Rio Grande do Sul. O tráfico de crianças, eu deixo no ar aí para vocês respondam dentro de vocês. Existe tráfico de crianças no Brasil? É uma pergunta que eu faço. Eu acho que, enquanto, né, democracia, né, a gente pode questionar algumas coisas. Existe tráfico de crianças no Brasil? Respondam entre vocês aí. E tantas coisas que estão acontecendo aí, eu acho que tanto ela quanto a Adriana Marra, uma querida, eu vou convidar mais vezes aqui para a gente falar sobre esses casos, que eu acho que precisa dar visibilidade, né? Precisa, nem diz a Fernanda, cada um aí, seja você que tem 20 mil, 30 mil, 100 mil, 10 pessoas seguindo, eu acho que você tem que dar visibilidade, porque o algoritmo não está chegando muito essa questão de quantidade de seguidores, não. O algoritmo está se espelhando bastante no termo utilizado. Então, enfim, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a presença de quem assistiu, né? A doutora Marra, querida, a Paula Schmidt, Fernanda Bart, a Isabela Jordão, jornalista do Oeste, que também está dando bastante visibilidade. Tem a Raquel, também a jornalista do Oeste. Gazeta do Povo também. Oi? A Gazeta do Povo também, que fez 2 reportagens ou mais, se não me engano, sobre o caso. Luciana Mendina, nossa, é muita gente. Gilberto, como que é o nome dele? Cara, você falou dele aí. Daniel Borges. Daniel Borges. Também. Daniel Borges. Tem Amanda Guitry, eu acho que é isso, a arroba dela, Amanda Guitry. Lá do X também está bastante em cima disso. Eu acho que só assim, né, doutora? Eu acho que só assim a gente consegue alguma coisa, né? E não vamos esquecer do Pix do Douglas, para ajudar eles nessa fase tão difícil, porque já está tão difícil ir atrás, né, da nova casa deles, toda a situação financeira que, infelizmente, se desmontou em função de todos esses problemas. Vamos ser solidários, vamos ajudar uns aos outros. É como o Douglas falou, é o povo pelo povo. Pode falar, doutora Kênia. Posso só colocar uma observação, porque o pessoal vinha nas redes sociais perguntando, mas será que é verdadeira essa vaquinha? Então, o pessoal está vendo aqui, está o Douglas, está no canal do Fala Will, né? A gente está fazendo essa live. Essa é oficial, essa vaquinha. Então, quem puder contribuir com qualquer valor, porque ainda a gente não sabe quanto tempo vai levar, né? E o casal precisa se manter, tem custos, né? Fizeram mudanças. Então, essa vaquinha é a oficial, e divulguem, e se alguém questionar, vocês viram, eu vi lá na live, e estava o Douglas, e é mesmo. Sim. Inclusive, né, Douglas, foi você que me passou aqui do WhatsApp, que eu tinha perdido lá, tal, aí você me passou. Sim. E eu copiei e colei. Então, eu gostaria até de agradecer aqui, Will. Quem criou essa vaquinha para nós foi a doutora Annalise Tanuri. Gostaria de agradecer ela aí. A vaquinha é sim oficial, gente, tá certo? Então, teve gente que até no nosso canal do YouTube foi lá comentar, tá rolando uma vaquinha lá no X, é verdadeira? É verdadeira, sim. Então, é isso, pessoal. Quem puder tá... Qual que é o seu canal, Douglas? No YouTube? É Douglas e Paola Vlog. E no Instagram é Douglas e Paola Real, o perfil da Paola. Muito bem. Vou deixar aqui na descrição depois o link. Se inscrevam, acompanhem, porque tudo que o Estado quer é tirar a voz deles. E tudo que nós não queremos é que eles percam a voz. Eu acho que, no mais, é isso. Eu vou deixar também na descrição os perfis que estão mais dando visibilidade. Sigam lá no X, sou S-O-U-L. Sigam também aí a Amanda Guitry, sigam a Cláudia Lucas, sigam todo mundo que estiver acompanhando o caso e atualizando, a Camila Ábido, toda essa galera aí, porque é o povo pelo povo. Se você for esperar o seu parlamentar de estimação fazer alguma coisa, você vai ver que ele não vai fazer nada, ou ele vai inventar batinhas para falar que ele está fazendo alguma coisa, quando de fato ele não está fazendo nada. E aí vai conseguir o seu voto e depois vai continuar fazendo nada, né? Porque é um barato, né? Você só serve para votar. Essa é a verdade. Você não é uma pessoa, você é um voto. Está aqui o Douglas para provar isso. O Douglas não é uma pessoa para eles. O Douglas é só um voto.
né? O Douglas, ele só é útil enquanto vai lá na caixinha lá e digita lá os números lá. E eu, só para reforçar aqui, se alguém vier fazer recorte maldoso e tirar do contexto, eu faço outro recorte que eu vou falar aqui agora. A gente briga com recortes, está tudo certo. Eu conheço o jogo. Eu citei bolsonarista, eu citei aí a questão do Deus, Pátria, Família e Liberdade, porque esse, afinal de contas, é o slogan do Bolsonaro, do PL, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ele foi eleito com esse slogan aí, com esse tipo de frase, né? Que sintetiza o que ele defenderia e os seus parlamentares, né, defenderiam, e é por isso que eu citei. Então, isso se estende para Novo, isso se estende para Podemos, isso se estende para todos os tipos de parlamentares. Não é direcionado a PL, não. É que é o slogan que o Bolsonaro, né, defendeu lá, as bandeiras, os valores, Deus, Pátria, Família e Liberdade, por isso que eu citei durante a live. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo, né? A bateria da doutora Kemi já está acabando ali, ela botou para carregar ali. Eu queria que vocês seguissem aí o canal do Douglas, segue a Fernanda Carelli, segue todo mundo, ajudem o Douglas, aí a vaquinha está aqui embaixo, qualquer valor é muito bem-vindo e vai ajudar, porque R$5 para você pode ser que seja pouco, mas para quem está precisando é 1 quilo de açúcar, e isso faz diferença, né? O Estado devastou a vida mais desse casal. E a gente vai voltar aqui para falar de todas essas vidas que o Estado, o Leviatã, está devastando. Até o Estado vier atrás de nós. Porque uma hora, um beijo talvez... no coração da Paola. Não esquecendo, tá? Nossa. Eu acho que ela está assistindo lá no quarto a live. Beijo, viu, Paola? Um beijo no coração. Eu oro todos os dias, nós oramos todos os dias por vocês. Oramos por todo mundo e oramos por você que assistiu, compartilhou e se inscreveu. E principalmente que fez qualquer contribuição para o Douglas. Deus abençoe a todo mundo. Doutora, Douglas, Fernanda, fique com Deus. Até a próxima. Força aí, Douglas. Paola. Valeu, Will. Abração.